não poderia deixar de falar nessa noite, né, dessa manifestação em prol da busca que o Conselho tem, junto com tantos outros conselhos e junto com políticas públicas que têm sido praticadas no governo federal, com relação à diminuição, né, dessa desigualdade racial. Eu não podia deixar essa oportunidade passar e hoje publicamente dizer, eu tenho um certo pensamento com relação a isso. Eu sei que existe uma divergência muito grande das pessoas, existem resistências quando você coloca esse debate da questão das cotas, principalmente, né? E eu acho que numa oportunidade eu falei para esses vereadores, e hoje vou dizer de novo, não só aos vereadores, mas a todos que nos ouvem nesse momento, com relação às políticas de cotas que o governo adotou. A gente sempre é surpreendido por várias opiniões e a gente tem que respeitar as opiniões das outras pessoas com relação às cotas, né? Muitas pessoas dizem o seguinte, que as cotas, por si só, elas discriminam o negro, né? E se você olhar só no primeiro momento e não buscar uma outra interpretação de toda essa história, realmente você fala assim, pô, o homem negro, a mulher negra, ele tem capacidade de chegar lá como qualquer outro. E isso eu tenho certeza, não tenho dúvida nenhuma. Mas quando a gente faz o debate das cotas, principalmente, eu costumo colocar assim, eu digo que isso seria uma corrida, e eu já falei para os senhores no momento, uma corrida com que houvesse 2 disparos para se iniciar, uma disputa, né? E aí não tem como a gente não dizer, uma corrida entre o branco e entre o negro, né? E em que no primeiro disparo, lá em 1500, quando foi descoberto o Brasil, em 1500 foi dado o primeiro disparo e aí saiu o branco, liberto e brigando por seus espaços na sociedade. E aí só em 13 de agosto de 1888 foi dado o segundo disparo, depois de 388 anos depois, e aí saiu o negro, né? E por isso que a gente faz o debate das cotas. Por isso que a gente coloca a proposta das cotas e por isso que a gente constrói juntos, brancos e negros, mestiços e mulatos, as políticas públicas, Isaac. E que essas políticas públicas passem pela questão da desigualdade racial que existe no Brasil. Então não daria para se falar em condições de igualdade uma disputa como essa, que só depois de 388 anos o negro saísse para o mercado de trabalho liberto e pudesse fazer as disputas em toda a sociedade, mas tendo perdido 388 anos, né? E a gente sabe muito bem que também com muitos preconceitos, né, estabelecidos pela sociedade, né, e quando não, estabelecidos pela própria família negra, que sempre teve obstada de participação na sociedade, efetivamente, em cargos maiores, em serviços de alta complexidade, né? E eu digo isso com muita tranquilidade, porque eu me lembro quando o garoto era, a gente não tinha muito essa conversa na família, né? Eu não posso dizer que eu passei por algumas situações, e uma das situações, só para colocar rapidamente aqui, é que quando eu saía para procurar emprego, que meu pai foi um grande homem, mas ele acreditava muito assim, o homem tem que trabalhar desde pequeno. Isso foi muito bom para mim, o que meu pai me ensinou. Então, a gente trabalhava desde pequeno. Só que quando eu saía para procurar emprego, não desmerecendo nenhuma profissão,
eu só procurava emprego aonde exigia a capacidade de trabalho sentido força, nunca intelectual. Então, eu mesmo tinha essa resistência, porque a sociedade da época, talvez não de maneira tão impositiva, porque eu ainda era um garoto, não sabia interpretar isso da maneira um pouco mais criteriosa, então eu vivi isso. Então, por isso que eu fico muito feliz, né, da presença dos senhores aqui, né, o Anderson e o Edis, que eu já conheço há alguns anos, e para que a gente possa apresentar para a sociedade prudentina, que nos ouve nesse momento, que quando a gente fala e defende a questão das cotas, ela tem esse sentido. E creio que no momento oportuno acabaremos com ela, quando outras situações forem criadas para que a gente possa estabelecer realmente uma igualdade maior nesse país. Tenho dito, senhor presidente, muito obrigado. Só para corrigir aqui, eu falei aqui 13 de agosto, não sei porque eu marquei agosto, 13 de maio, gente. 13 de maio de 1888. Ok.